Olá, meu nome é Fábio Vitze Martins, professor de Direito Penal e Processual Penal do canal Vademecum Brasil. E vamos então para mais uma questão do exame da ordem, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o enunciado. Essa questão é do exame da ordem de 2010, questão 57 de Direito Penal. Eu vou ler o enunciado, lerei as alternativas e faremos um breve apanhado da resposta correta. Beleza? Vamos lá então. Paula Rita convenceu sua mãe adotiva Maria Aparecida, de 50 anos de idade, a lhe outorgar um instrumento de mandato para movimentar sua conta bancária, ao argumento de que poderia ajudá-la a efetuar pagamento de contas, pequenos saques, pegar talões de cheques, etc., evitando assim que a mesma tivesse que se deslocar ao banco no dia a dia. De posse da referida procuração, Paula Rita compareceu à agência bancária, onde Maria Aparecida possuía a conta e sacou todo o valor que a mesma tinha em aplicações financeiras, num total de R$150 mil, apropriando-se do dinheiro antes pertencente à sua mãe. Considerando tal narrativa, assinale a alternativa correta. Muito bem. Eu vou ler as alternativas. Letra A. Paula Rita praticou crime de estelionato em detrimento de Maria Aparecida e, pelo fato de ser sua filha adotiva, é isenta de pena. Letra B. Paula Rita praticou crime de furto mediante fraude em detrimento de Maria Aparecida e, pelo fato de ser sua filha adotiva, é isenta de pena. Letra C. Paula Rita praticou o crime de estelionato em detrimento de Maria Aparecida e, apesar de ser sua filha adotiva, não é isenta de pena. Letra D. Paula Rita praticou o crime de furto mediante fraude em detrimento de Maria Aparecida e, apesar de ser sua filha adotiva, não é isenta de pena. Muito bem. Quando você olha a questão e dá uma corrida de olho ali nas alternativas, você vê que todas as alternativas existe dois crimes. Existe o crime de estelionato e existe o crime de furto mediante fraude. Então, existem dois crimes. Sendo assim, para essa questão, você tem que ter em mente o conceito tanto de estelionato quanto de furto mediante fraude. Então, você tem que ter aquela ideia do 171 do Código Penal que fala de estelionato e você também tem que ter a ideia do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, que fala do furto mediante fraude. Muito bem. Partindo para o conceito de estelionato, o que seria o conceito de estelionato? O conceito de estelionato é quando o agente criminoso ele cria uma falsa concepção de algo. Ele cria essa falsa concepção na vítima. Para quê? Para que ele possa obter aquela vantagem ilícita. Ou para ele mesmo, ou para outro. Independente se for para ele mesmo ou para outro, é aquela concepção de obter a vantagem ilícita. Isso é o estelionato do 171. Além do mais, no estelionato, os valores não são subtraídos da vítima. Ao contrário, eles são entregues por ela mesma, pela vítima. A vítima, ela despoja do seu patrimônio conscientemente, mesmo que aquele valor fique de posse do agente criminoso temporariamente. Inclusive é o que apresenta a questão, já que a filha da vítima vai colocar esses valores no banco a um terceiro, mas temporariamente até ela colocar no banco, aqueles valores estão da posse dela. Muito bem. Além do mais, a vítima ela tem, como eu falei, uma atitude voluntária. Ela é voluntária porque ela entrega voluntariamente.
E se nós formos ver na questão, fazendo a comparação entre o estelionato do 171 e o furto mediante fraude do 155 do Código Penal, você verá que tem diferença. Porque o furto mediante fraude, o agente criminoso, ele usa uma maneira ele se utiliza de uma maneira de burlar a atenção da vítima para que ele possa subtrair determinado bem. Então, existe a ação do agente criminoso de burlar a atenção do dono da coisa para que então ele possa subtraí-la. Ok? Então veja que tem uma diferença. Né? Além do mais, a vítima, ela não há o consentimento da vítima em transferir a disponibilidade da coisa. Não existe esse consentimento, né? Mesmo que seja momentâneo, mas não há o consentimento. Não há o consentimento da vítima ao agente do delito. Né? Então a vítima não tem o menor conhecimento, justamente porque a ação é velada pela fraude. Então veja que tem muita diferença entre esses dois crimes, né? Em conceitos. E quando você vai lá para a questão, você percebe que a questão trata exatamente do crime de estelionato. Por quê? Porque a agente criminosa, ela consegue convencer a vítima, ela usa de um método ardiloso para convencer a vítima a lhe entregar aquele valor, no caso do exemplo, 150 mil reais. Então, baseado nisso, é um crime de estelionato. Se vocês forem ver, se vocês perceberem nas questões, a questão correta é a letra A, que diz: Paula Rita praticou o crime de estelionato em detrimento de Maria Aparecida. Então, é um crime de estelionato. E aí, a alternativa segue: e pelo fato de ser sua filha adotiva, é isenta de pena. E aí vocês têm que saber, vocês têm que perceber outros institutos referentes a isso. Se você for lá ler no Código Penal os artigos 181, 183 do Código Penal, você vai perceber que lá existem as chamadas escusas absolutórias. E, em específico, o artigo 181, inciso 2 do Código Penal, diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Artigo 181, inciso 2 do Código Penal. É isento de pena. Eu vou ler o inciso 1 e o inciso 2, só para poder fazer a comparação dentro do próprio artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo, 2 pontos. Inciso 1. Do cônjuge na constância da sociedade conjugal. A questão não fala sobre sociedade conjugal, então já se descarta esse inciso. E aí vem o inciso 2. De ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então você vê que o 181, no inciso 2, fala do descendente. Só que lá na questão nós temos mais um adendo, que seria adotiva, porque adotivo, no caso, é a filha, e fala que a filha é adotiva. E aí você junta a essa questão da escusa absolutória do 181, o artigo 227 da Constituição, no seu parágrafo 6º, que diz: os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, você vê que o Instituto das Escusas Absolutórias, eles servem para favorecer o réu. Né? No caso, o réu é uma filha. Então, ela está dentro do inciso 2 do artigo 181 e também está de acordo com o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, já que independe de ser
filho havido na relação do casamento ou por adoção, porque eles são equiparados segundo a Constituição Federal. Voltando lá na questão, a gente completa a alternativa correta, que é a letra A, que diz: Paula Rita praticou crime de estelionato, perfeito, em detrimento de Maria Aparecida, né, porque é realmente estelionato, 171, né, eu coloquei para vocês a diferença entre furto mediante fraude e estelionato, e pelo fato de ser sua filha adotiva, ser filha e adotiva, ser filha, que tem a ver com as escusas absolutórias do 181, artigo 181, inciso 2 do Código Penal, e adotiva, que está lá no 227 da Constituição Federal, no seu parágrafo 6º. Sendo assim, com as escusas absolutórias, independente de ser adotiva, ela é isenta de pena. Alternativa correta, letra A. Muito bem, fica atento então. Fica atento, fica atenta a mais vídeos sobre o direito penal referente ao exame da ordem para que você fique preparado quando for fazer a prova. E eu tenho certeza que você passará. Lembrando que essa questão é a questão número 57 do exame da ordem de 2010 de direito penal. Ok? Meu nome é Fábio Vitzi Martins, professor de Direito Penal e Processual Penal do canal Vadimecum Brasil. Fique atento lá. Vai, um abraço e até a próxima.